A vida desse homem passou por uma verdadeira montanha-russa. Ele começou lá em cima sendo o comandante da guarda pretoriana, a elite responsável pela segurança do imperador. Estamos falando de Lúcio Hélio Sejano, o prefeito da guarda pretoriana e conselheiro de maior confiança do imperador Tibério. Durante o comando de Sejano, a guarda pretoriana conseguiu se transformar em uma grande força política e a sua influência se tornou tanta em Roma que por algum momento da sua carreira ele conseguiu se tornar o cidadão mais poderoso da cidade. Mas sem que ele pudesse imaginar, Sejano teve sua carreira completamente arruinada, tendo um destino trágico e sombrio num piscar de olhos. E vamos ver mais sobre o que aconteceu no vídeo de hoje. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez o World of Tanks que está patrocinando esse vídeo. Se você é fã de jogos de estratégia e combate e também possui um PC, você precisa conhecer o World of Tanks. Esse jogo é incrível e tem uma comunidade global com mais de 100 milhões de jogadores prontos para compartilhar a emoção das batalhas. No World of Tanks você tem à sua disposição uma enorme variedade de tanques, mais de 800 diferentes. E o melhor de tudo é que você pode personalizar eles com equipamentos especiais e deixá-los ainda mais poderosos. É sério, as batalhas são épicas e você pode escolher mais de 40 arenas diferentes para jogar. Você pode se aventurar, por exemplo, em campos abertos, florestas, desertos e até mesmo em zonas urbanas. Então não perca tempo e baixe agora o World of Tanks usando o link na descrição. Durante o seu registro, use o código COMBATE e ganhe algumas vantagens exclusivas. Se você for um novo jogador, você vai receber 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell B e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada, o Tiger 131, o T-78 e o Type 64. E se você já tiver uma conta, mas não joga há mais de 30 dias, você vai poder receber 3 dias de acesso premium, a camuflagem barganha e o aluguel do tanque Centurion MK por 7 dias. Ou caso você já tenha esse tanque na sua garagem, você vai poder receber 100 mil créditos. E então você está esperando o quê? Clica no link na descrição e baixa agora mesmo o World of Tanks. Sejano nasceu em 20 a.C. e veio da classe dos Equites. O seu pai, chamado Estrabão, também serviu na guarda pretoriana como prefeito. A guarda pretoriana, inicialmente estabelecida por Augusto em 27 a.C., não era apenas uma força de elite encarregada da segurança do imperador, mas também desempenhava papéis cruciais na administração civil e na manutenção da ordem em Roma. Sejano, ao lado do seu pai, ingressou nesse destacado grupo militar logo bem cedo. No entanto, sua verdadeira ascensão começou logo após a morte do imperador Augusto, quando Estrabão foi designado para governar o Egito no ano 15 d.C. Ao assumir o comando exclusivo da guarda pretoriana, Sejano implementou reformas significativas que a transformaram de uma simples unidade militar em uma ferramenta poderosa para o império. Os acampamentos dispersos pela cidade foram centralizados, o número de coortes aumentou e Sejano, agora com controle total, nomeou pessoalmente centuriões e tribunos. Com cerca de 12 mil soldados sob o seu comando direto, Sejano detinha uma influência sem precedentes. Com todo esse poder, ele logo conseguiu se tornar um confidente de confiança do novo imperador Tibério. A relação entre os dois atingiu um ponto de tal proximidade que Tibério se referia a Sejano como Socius Laborum, expressando a confiança que o imperador tinha nele como seu conselheiro. No ano 19 d.C., o sucessor de Tibério, Germânico, morre, e isso acaba resultando em problemas para Tibério, que, de acordo com os boatos, era o principal culpado por essa morte. A sua popularidade foi duramente afetada, e por causa disso Tibério acabou dando mais poder a Sejano, com o objetivo de criar um clima de medo na cidade de Roma. Desse modo, a figura de Sejano, que era suspeito de ser conivente com a morte de Germânico, se fortaleceu nos anos seguintes, e isso contribuiu para a instauração de um regime de terror marcado por delatores e acusações de traição. Em torno do ano 23, Sejano, ultrapassando as barreiras tradicionais da classe equestre, foi elevado à posição de pretor, que era um título geralmente reservado aos membros da classe senatorial. O seu prestígio foi consolidado com a ereção de uma estátua em sua homenagem no Teatro de Pompeu e também a promoção de seus seguidores a cargos públicos. Essa ascensão, no entanto, gerou certa hostilidade, especialmente de Druso Júlio César,
que era o filho biológico do imperador Tibério. Já há algum tempo, a relação entre os dois não era das melhores. Desde a morte de Germânico, Druso era moldado como o sucessor designado do seu pai. E enquanto ele aspirava a expandir ainda mais o seu poder, Sejano buscava solidificar sua ligação com a família imperial. E ele tentou fazer isso oferecendo a mão da sua própria filha, Junila, que tinha apenas 4 anos, ao filho de Cláudio, que era sobrinho de Tibério. Essa tentativa visava estabelecer a aliança que poderia aproximar Sejano à cúpula do poder romano. Só que essa tentativa acabou falhando quando o jovem Cláudio Druso morreu misteriosamente alguns dias depois. Só que isso não foi suficiente para Sejano desistir e ele continuou nutrindo secretamente o desejo de ser o sucessor de Tibério. Com esse revés, Sejano virou seu olhar para um novo objetivo: eliminar o filho de Tibério, Druso. Por volta de 23, a animosidade entre os dois atingiu um ponto crítico. Uma discussão acalorada fez com que Druso desse um soco em Sejano e lamentasse publicamente a presença dele no governo enquanto o herdeiro do imperador ainda estava vivo. A possibilidade de Druso suceder o seu pai estava cada vez mais próxima e Sejano não podia deixar isso acontecer. Por isso, ele chega a ponto de seduzir a própria esposa de Druso, Lívila, e em conluio com ela e um médico, ele consegue envenenar Druso e acabar de vez com a vida do único herdeiro de Tibério no ano 23. Isso abriu caminho para a ascensão de Sejano como futuro herdeiro, mas ainda havia outros obstáculos no seu caminho. Isso porque a morte de Druso fez com que Tibério passasse a cogitar os filhos do falecido Germânico com Agripina como seus herdeiros em potencial. Nero, que era o filho mais velho de Germânico, passou a ganhar popularidade no Senado, e a sua semelhança com seu falecido pai fortaleceu ainda mais a sua posição. Só que essa ascensão não passou despercebida por Sejano, que iniciou uma campanha difamatória contra Agripina e seus filhos na corte imperial. A hostilidade entre as facções de Agripina e Sejano cresceu, marcando um período de tumulto na aristocracia romana. O Senado, inicialmente, viu com indiferença o crescente poder de Sejano. No entanto, a sua influência se solidificou a ponto de serem erguidos altares à clemência e amizade, associados a Sejano e Tibério. A adoração pública, orações e sacrifícios em homenagem a Sejano indicam uma conexão profunda entre os dois e o elevou quase à estatura de um membro da família imperial. Mesmo assim, Sejano ainda não tinha nenhum vínculo com a família imperial, e para resolver esse problema, ele tenta se casar com Lívila, que era a viúva de Druso. O seu plano, aparentemente, era se posicionar como um possível sucessor, já que, como Juliano adotado, ele poderia aspirar a uma posição elevada. No entanto, o imperador Tibério recusou o pedido, alertando Sejano sobre os perigos de ultrapassar sua posição. Diante dessa negação ao seu casamento, Sejano ajustou a sua estratégia e voltou a sua atenção para minar a influência de Tibério em Roma. Alimentando as paranoias do imperador em relação a Agripina e ao Senado, Sejano conseguiu persuadir Tibério a se retirar para a Campânia no ano 26 d.C. e depois para a isolada ilha de Capri. Dessa forma, com Tibério afastado e isolado em uma ilha, Sejano assume o controle e lançou uma série de julgamentos políticos motivados por interesses pessoais. Agripina e seus associados se tornaram os alvos, e isso resultou em acusações de traição e corrupção. A cidade de Roma se vê imersa em um clima de incerteza e medo. Após a morte da esposa de Tibério no ano 29, Sejano se aproveita e inicia um ataque final contra Agripina e seus filhos. Tibério se deixa influenciar por seu conselheiro e denuncia Agripina e seus filhos ao Senado, alegando arrogância e comportamento vergonhoso. O Senado, instruído por Tibério, declara Agripina e 2 de seus filhos como inimigos públicos. Eles são exilados em ilhas diferentes e Agripina sofre agressões, chegando até a perder um olho e depois morrer, provavelmente de fome. Agora, com o imperador Tibério isolado em uma ilha e os filhos de Germânico não sendo mais um problema, Sejano se torna o homem mais poderoso e influente de Roma. Guardado pelos pretorianos, ele se tornou o guardião das comunicações entre Tibério e Roma.
consolidando seu domínio sobre todas as informações que o imperador recebia. Finalmente, no ano 31, Sejano consegue ficar noivo de Lívila e ainda tem a honra de se tornar cônsul junto com o imperador Tibério, que ainda estava na ilha de Capri. A ausência prolongada do imperador permitiu que Sejano consolidasse uma influência sem precedentes, com os senadores e cavaleiros cortejando seu favor como se ele fosse o próprio imperador. O seu aniversário se tornou um evento público e mais estátuas passaram a ser erguidas em sua homenagem. Só que no final daquele mesmo ano 31, tudo iria mudar na vida de Sejano. De acordo com as informações de Flávio Josefo, Antônia, que era mãe de Lívila, desempenhou um papel crucial ao alertar Tibério sobre a ameaça crescente representada por Sejano. Essa advertência foi transmitida por meio de uma carta enviada para a ilha de Capri, onde Tibério acabou ordenando a execução imediata de Sejano, sem a necessidade até mesmo de ser julgado. Secretamente, Tibério escolheu Névio Sutório Macro, que anteriormente ocupava o cargo de prefeito das Vigílias, para substituir Sejano e orquestrar sua queda. No dia 18 de outubro de 31, Sejano foi convocado para uma reunião do Senado por meio de uma carta de Tibério, aparentemente para conceder a ele os poderes de tribunício. Ao entrar no Senado pela manhã, Macro assumiu o controle da guarda pretoriana enquanto os membros das vigílias cercaram o edifício. Inicialmente parabenizado pelos senadores, Sejano teve uma reviravolta surpreendente quando a carta, que começou com assuntos completamente diferentes, de repente o denunciou e ordenou a sua prisão. Ele foi imediatamente detido e encarcerado. Após isso, o Senado condenou Sejano à morte, desencadeando tumultos na cidade. Estátuas foram derrubadas, seu nome apagado de registros públicos e até mesmo de moedas. A família de Sejano sofreu terríveis consequências. O seu filho foi executado, sua ex-mulher tirou a vida e seus outros filhos foram mortos. Tibério, furioso, ordenou mais execuções, enquanto a cidade de Roma enfrentava perseguições e expurgos políticos. Por fim, um dos filhos de Germânico que sobreviveu, Calígula, se tornou o herdeiro e sucessor de Tibério como imperador. Dessa forma, antes o cidadão mais poderoso de Roma, Sejano acabou tendo um fim inesperado e terrível, sendo apagado de vez da história romana. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal. E não esqueça também de baixar o jogo World of Tanks para poder jogar batalhas épicas com mais de 800 tanques de guerra à sua disposição para você escolher e personalizar. Clique no primeiro link na descrição para poder baixar o jogo agora mesmo no seu computador. Então não perca mais tempo.